Fala estrategistas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos falar aqui sobre as 3 ações para gerar renda com opções em maio. Então a gente fala bastante aqui da estratégia de venda de put, de lançamento sintético, e sempre que a gente fala na venda de put, qual que é o ponto? A gente recebe dinheiro em troca da obrigação de eventualmente ter que comprar uma ação. Então são algumas coisas que temos que analisar nesses ativos. Não adianta só fazer estratégia, buscar renda. Não adianta você só entender de estratégias de opções, porque lembrando, opções derivam de ações. Então é importante você fazer uma análise daquele ativo, né? E nessa análise, no que a gente passa? Questão de performance, se é uma empresa que tem perspectiva de crescimento de lucro, se é uma empresa que gira com eficiência. A gente vai pela parte de risco, qual que é o índice de cobertura de juros da companhia, qual que é o nível de alavancagem da empresa, como é que está a questão do fluxo de caixa. A gente vem para a parte de preço também, que é super importante, que tem a abordagem do Value Investing, que é comprar boas empresas por bons preços, ou seja, a gente tem que ver se o ativo está negociando abaixo do seu valor intrínseco ou do seu preço justo de médio e longo prazo. Então é isso, a gente fez a análise aqui e vamos passar por 3 ações aqui no Brasil para trabalharmos essa estratégia de forma mais tranquila, em que você não tenha tantos riscos ao assumir uma eventual compra de ação. Depois vamos fazer um vídeo aí sobre o que fazer com a venda de put depois que o mercado caiu demais. Mas esse não é o intuito desse vídeo. E antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreve aí no canal e vamos nessa. Bom, então vamos começar aqui falando das 3 ações para gerar renda com opções em maio. E para abrir aqui a gente vai comentar sobre a BBSE3, BB Seguridade. Então é uma empresa de seguro, uma empresa que tem expectativa de crescimento de lucro, é uma empresa que gira com baixo risco e que a gente vê esse potencial de crescimento no médio e longo prazo e que evidentemente está negociando bem abaixo do seu preço justo, do seu valor intrínseco. Se a gente pega aqui algumas estimativas que temos para a ação, a gente vê aqui, ó, 2024, a estimativa dela de lucro por ação é de R$ 4,03 e o ativo costuma negociar com preço-lucro a 11,1 vezes o seu lucro por ação. Isso numa situação de médio e longo prazo. Lembrando que a gente tem, nos ciclos de mercado, a gente tem as fases de pessimismo, de otimismo, de pessimismo, e ao longo do tempo os mercados e a economia vão seguindo esse ciclo. Então quando a gente fala de um valuation, um indicador de valuation de médio e longo prazo, é a relação da metade aqui, entre esses ciclos de otimismo e pessimismo. E obviamente quando a gente tem uma movimentação de pessimismo, o mercado trabalha com aversão a risco, medo. Então isso faz com que essa aversão cause um desconto excessivo nos preços. Da mesma forma, quando temos um otimismo, a gente gera o quê? FOMO, medo de ficar de fora de uma grande oportunidade, e os preços ficam sobrevalorizados. E aí o meio termo ele pega aqui, principalmente nesses indicadores, qual que é o PL, nesse caso negociado a médio e longo prazo do setor e da companhia também. Lembrando que a gente está pegando o PL aqui, que é um indicador clássico, é um múltiplo clássico para fazer um valuation. Existem diversos outros tipos de múltiplos, por enterprise value, por fluxo de caixa descontado por EBITDA, por saída de EBITDA, por saída de receita, enfim, tem diversos múltiplos. E a gente está simplificando aqui, pegando um PL que é bem clássico, até porque a gente tem essas estimativas de preço por diversas plataformas pagas e plataformas gratuitas, tá? Agora vamos lá. O que a gente tem aqui então? 2024, a expectativa de encerrar o ano fiscal com R$ 4,03 por ação, um PL de negociação do ativo em 11,1 vezes, então ele me sugere aqui um preço justo de R$ 44,73, ou seja, um prêmio de risco de 38,14% para a ação. Se a gente pega aqui a BB Seguridade, a gente vê que é um ativo que costuma negociar com uma volatilidade implícita menor. Então as taxas são menores. Isso normalmente é inerente porque é um ativo que não costuma oscilar tanto, acaba sendo mais fácil para você executar estratégias de lançamento coberto, lançamento sintético, que é a venda de put, e manejar essas posições. Contudo, como é um ativo que está negociando bem abaixo do seu preço justo, do seu valor intrínseco, neste cenário aqui, neste caso, eu gosto de trabalhar até mesmo com a venda de put das opções que estão mais próximas do dinheiro. Então o ativo está aqui a 32,37, eu
particularmente trabalharia fazendo a venda de put na casa dos 32,14, sem a preocupação de ter, evidentemente, que comprar o ativo. Se eu tiver que comprar o ativo, aí eu vou ter outra preocupação, que são com os lançamentos cobertos, porque a gente tem um custo de oportunidade. Pode ser que eu tenha que vender a ação e o ativo tem um potencial de alta muito maior, né? A gente já vê em cima dessas estimativas. Diversos ativos que a gente vê analisando ao longo do tempo, a gente falou de Banco do Brasil alguns anos atrás, estava bem abaixo do seu valor intrínseco, subiu mais de 100%, enfim, tem vários outros ativos que partem dessa mesma análise aqui e que acabam fluindo muito bem se tratando de médio e longo prazo. Agora vamos lá. BB Seguridade é um ativo que eu trabalharia fazendo uma operação aqui mais próximo do dinheiro. Você vai ver que para 15 dias, pelo menos no momento que eu gravo este vídeo, vai estar pagando coisa ali um pouquinho mais de 1%. Tá? Então é um ativo que tem uma volatilidade menor. Seria mais interessante se tivessem uns vencimentos semanais, porque aí a gente consegue ou conseguiria extrair maiores taxas. Bom, um segundo ativo que a gente tem aqui é a Vale 3. Então, Vale 3 também entra com essas expectativas de crescimento para os próximos anos fiscais, né, na medida em que o preço do minério de ferro começa a estabilizar um pouco mais, daí tende a ficar um pouco mais flat, um pouco mais linear. E o que a gente tem para o final do ano fiscal de 2024? Uma estimativa de R$ 12,42 por ação, o lucro líquido de R$ 12,42 por ação, e um PL de negociação do ativo de médio e longo prazo, tanto da companhia quanto do setor, essa análise de 6,5 vezes. Então ele me sugere um preço justo com base no PL de R$ 93,73, o que me dá um prêmio de risco de R$ 50,54. Eu vou fazer alguns comentários aqui no final sobre o que eu vejo para o mercado brasileiro começar com essa movimentação toda de alta, e a gente tece alguns comentários aqui. Mas se a gente for olhar a Vale 3, a Vale 3 também é um ativo que está negociando bem abaixo do seu valor intrínseco. É uma empresa que a gente entende que tem boa performance, um baixo risco ali para o setor e tem essa expectativa de crescimento, pelo menos aí no médio prazo. No longuíssimo prazo, talvez um negócio mais estável, mas para o médio prazo já se torna uma condição mais interessante. Se a gente olhar aqui a volatilidade implícita do ativo, também não está tão alta, 25,89%. Então, é um ativo que a gente também deve colher menos taxas. Só que qual que é a vantagem aqui? Vale 3 tem vencimento semanal. Então, através dos vencimentos semanais, a gente consegue colher algumas taxas um pouquinho melhores. Veja, se eu fizer a venda de put aqui na casa dos R$60, não tão muito longe do dinheiro, eu vou conseguir 27 centavos por ação. Então, se eu pegar aqui, 27 centavos por ação em cima da obrigação de ter que comprar 60, eu estou falando de 0,45% por semana, o que poderia me dar até mesmo num mês ali, até com um lançamento um pouquinho mais fora do dinheiro, coisa de 1,8%. E se eu resolver fazer esses lançamentos mais próximos do dinheiro, até mesmo com o intuito de uma eventual aquisição da ação, pode me trazer um retorno, um resultado até um pouco mais do que 1% por semana. Agora, bastante cuidado com os vencimentos semanais, porque a liquidez ainda está bem ruinzinha. Tá? Então, se quiser partir para os vencimentos mensais, para ter um pouco mais tranquilidade, conseguir conduzir melhor a posição, pode ser uma boa escolha sim. Tá? Um terceiro ativo que estamos acompanhando, e depois eu venho aqui com um outro ativo bônus para a gente falar não só de 3, mas 4 empresas, que é uma empresa que a gente tem trabalhado bastante, mas a gente vai tecer aqui os comentários sobre a B3SA3. Ah, Léo, tem o risco aí de entrar uma nova bolsa no mercado brasileiro. Pessoal, eu estou no mercado desde 2009 que tem esses rumores. Eu acho que o principal competidor da B3 é de fato o mercado americano, são as bolsas americanas. Por quê? Porque muita empresa da América Latina acaba abrindo capital na bolsa dos Estados Unidos. Até mesmo algumas empresas brasileiras começaram esse movimento de abrir capital lá fora. Então eu acho que é o maior concorrente da B3 aqui. Tá? E a gente tem os fatores de risco. Cada empresa tem os seus fatores de risco. Então se pegarmos ali,
por exemplo, a Vale, a gente tem um fator de risco quanto ao preço do minério de ferro, quanto à questão da China, se a China vai estar acelerando, se ela não vai estar. Então, cada empresa tem o seu fator de risco inerente, que não é só a parte quantitativa de números, alavancagem, índice de cobertura de juros, etc., mas também a parte qualitativa, que envolve essa parte geopolítica, a parte macroeconômica. Agora, vamos falar aqui de B3SA3, a gente tem estimativa, caiu um pouco essa estimativa de lucro, tá? Estava em 0,88 por ação, caiu para 0,84 para o ano fiscal de 2024, um PL de negociação do ativo do setor de 17,9x, que me sugere um preço justo de R$ 15,03, ou um prêmio de risco de 39,48%. Então, o que a gente tem aqui? Vamos pegar B3SA3. B3SA3 também tem os vencimentos semanais, volatilidade implícita um pouquinho maior. Qual que é o porém aqui? O grande porém é também a questão da liquidez. Pô, se eu for fazer um lançamento um pouquinho mais fora do dinheiro, vai estar me pagando 4 centavos por semana, 4 centavos por semana em cima de 10,46, a gente está falando de 0,38 por semana ou 1,52% ao mês. Tem a grande preocupação com relação à liquidez para a gente conseguir conduzir as posições. Poderia optar também, pegando até um pouquinho mais de 1% aqui, se eu fizer um lançamento mais fora do dinheiro, uma venda de put um pouquinho mais fora do dinheiro, eu poderia pensar no vencimento mensal, que é para o vencimento de maio, ou até mesmo empurrar ali um pouquinho mais para frente o vencimento de junho, tá? Então, esse é o grande ponto, as 3 ações que eu ficaria de olho para o vencimento de maio, mas também para o vencimento de junho, já que cai na metade do mês aí, né? E provavelmente quando esse vídeo estiver no ar, vai faltar ali menos tempo para o vencimento das opções, então já poderia olhar para o vencimento de junho. Agora, tem ação bônus aqui, que é uma empresa que a gente gosta bastante, está crescendo bastante o seu lucro líquido, tem expectativa bem interessante, seu preço justo estimado lá na casa dos R$ 63,00 e que temos trabalhado bastante, inclusive as posições de venda de put mais próximo do dinheiro, que é a Prio 3. Então a Prio 3 ela tem essa crescente do lucro líquido, tem uma eficiência muito interessante, ela consegue fazer muita reutilização da estrutura dela, né, para extração de petróleo e está nessa crescente de lucro líquido junto com a crescente ali de investimentos, alavancagem bem baixa, um índice de cobertura de juros bem interessante. Então temos trabalhado bastante aqui com essa companhia, até mesmo com as posições, os lançamentos até mais próximos do dinheiro. Tá? Então se eu fosse fazer um lançamento mais próximo aqui do dinheiro, uns R$ 47,93 para Prio 3, por exemplo, eu conseguiria um retorno de 1,29 dividido por 47,93, tá me dando um retorno de 2,69%. Então, é um ativo que tem gerado excelentes taxas aqui pra gente, tá? E obviamente, como eu falo, vai fazer a venda de put, tem que sempre ficar atento com a possibilidade, com o risco da estratégia, que é eventualmente ter que comprar a ação. E aí, você tem que fazer análise de risco, eficiência, performance, preço e tudo mais. Bom, no mais é isso, deixa aí nos comentários do que você achou, se você já está trabalhando em cima desses ativos, se não está, coloca nos comentários também sugestões de temas de vídeo para a gente gravar aqui esses vídeos para vocês. E se você quiser aprender sobre essas estratégias de renda mais clássicas, tem um e-book que eu vou colocar aqui embaixo, o e-book que eu fiz, é só você acessar, entra lá, faz o download do e-book, é gratuito, não paga nada, então já clica ali embaixo, faz o download. E no mais é isso, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e nos vemos na próxima. Um grande abraço, tchau, tchau.